Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando mais um vídeo do curso de trading de criptomoedas. Nós estamos no módulo que fala sobre a parte básica do trading. Na aula anterior nós falamos sobre o funcionamento de uma exchange ou o funcionamento de uma bolsa. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que faz os preços se moverem. Antes de começar, eu gostaria de complementar rapidamente a última aula, aquela sobre bolsas. Teve umas coisinhas que depois que eu postei o vídeo eu pensei, coisa rápida, eu vou acrescentar nessa aula aqui, já que a maioria das pessoas está fazendo sequencial, não tem problema. Bom, eu não falei ontem, ou no último vídeo, aliás, né, que nem foi gravado ontem, sobre as vantagens das bolsas, por que elas existem. Eu até listei algumas coisinhas aqui só para eu falar rapidinho. A primeira coisa é que as bolsas permitem uma coisa chamada de descobribilidade. Nem sei se existe essa palavra, mas enfim, a descobribilidade dos preços ou a facilidade das pessoas saberem os preços. Imagina que não tivesse a Bolsa de São Paulo e você quisesse comprar uma ação de uma empresa. Você teria que e tivesse uma lista, um catálogo com todo mundo que tem ação daquela empresa que você quer comprar. Imagina você ter que ligar para cada um para saber por quanto que ele está vendendo. Então essa é uma das principais vantagens da bolsa, justamente é ter aquele livro de oferta que foi apresentado e permitir esse agregamento de ofertas e demandas e fazendo com que se descubra o preço mais facilmente. E com isso você tem preços mais próximos, tá? Outra vantagem das bolsas pelo menos das bolsas tradicionais, né, é uma certa proteção que ela dá aos investidores. Ela garante que você vai receber aquilo que você comprou, independente de quem seja a outra parte, o outro lado. Certo? Você só vê lá no livro de oferta quanto que está disponível. Você compra, você não quer saber de quem que você está comprando. Ela permite uma certa transparência nos preços, você vê os volumes de negociação do dia, enfim, essas são algumas das vantagens. Tá? E um último ponto que eu queria comentar antes da gente começar no assunto da aula de hoje é que existem outros tipos de mercados, outras formas de se fazer trading que não é através das exchanges ou das bolsas. E o principal tipo é o chamado OTC, que vem do inglês, que significa over the counter, ou em português é chamado mercado de balcão. O que é um mercado de balcão? É um mercado que é descentralizado, que não é centralizado como as bolsas. Um exemplo clássico é justamente o mercado de Forex ou mercado de moedas. Você não tem uma bolsa que as pessoas troquem moedas. É um mercado descentralizado, você tem alguns atores muito importantes fornecendo liquidez, no caso do mercado de moedas, os grandes bancos. E essa descoberta de preço, vamos supor que você vai usar uma corretora de Forex para você negociar moedas, ela vai estar em contato direto ou com um grande banco, que vai ser o fornecedor de liquidez, o provedor de liquidez, ou num pool, num conjunto desses provedores de liquidez, e ela vai te dar o melhor preço desses diversos provedores de liquidez. Tá? Por que é importante entender esse tal desse mercado de balcão no contexto das criptomoedas? Porque esse mercado também existe nas criptomoedas. E é importantíssimo você entender que o maior volume de negociação de criptomoedas, ele ocorre no mercado de balcão. Uma pessoa que está querendo comprar $1 milhão em Bitcoin, ele não coloca, assim, via de regra, né? Ele não coloca uma ordem lá no livro de ofertas. Tá? E nem vai lá e consome liquidez do livro de ofertas. Então, algumas das principais exchanges do mundo, como a própria Bitfinex, que eu mostrei ontem, ela oferece esse serviço de trading de balcão, ou OTC, para investidores que têm um alto volume de negociação. E
esses grandes volumes, eles não vão para os livros de ofertas das exchanges, tá? Então é importante você entender isso, até nessa questão de mover preço. Muitas vezes o preço que você está vendo na exchange, ele é diferente do preço que está no over the counter ou no mercado de balcão. E pode haver uma diferença maior ou menor aí, isso vai variando ao longo do tempo. Certo? Então era isso, já delonguei demais, vamos começar a aula de hoje. Agora sim, o que move os mercados? Bom, já vou direto ao ponto e falar que, em última instância, o que faz os preços subirem ou descerem é a relação entre oferta e demanda. Eu fiz essa pausa aí para dar tempo de você pensar e provavelmente você já sabia isso, né? Você já deve ter ouvido falar de oferta e demanda e vamos explicar um pouquinho como que funcionam esses mecanismos aqui. Bom, se você tem alguma noção básica de economia, já deve ter ouvido falar em curvas de oferta e de demanda. E também que quando a demanda aumenta, outro nome para demanda é procura, tá? A tendência é os preços aumentarem. Então, se tem, vamos falar um mercado tradicional, um mercado de maçã. Se tem muita gente querendo comprar maçã, aumentando a demanda por maçã, a tendência é os preços aumentarem. E quando a oferta aumenta, ou a disponibilidade daquele produto, a quantidade de gente disposta a vender, a tendência é os preços diminuírem. Justamente por causa da concorrência. Está todo mundo vendendo maçã a R$ 9,00. Eu quero entrar nesse mercado e vender maçã também. Para as pessoas poderem comprar minha maçã, eu vou colocar a maçã a 8. É como se eu fosse colocar lá no topo do livro de ofertas. Certo? Como eu falei, é muito comum vermos falar de curvas de oferta e demanda. Eu vou apresentar rapidamente aqui para você o que são essas curvas. Tá? Esse aqui é um gráfico clássico de juntando as curvas de oferta e demanda. No nosso curso completo de trading, que eu chamei de trading de Forex, mas que serve para qualquer mercado, a gente mostra como criar isso, vem passo a passo mostrando o deslocamento de curva e tal, mas eu não vou aprofundar muito aqui nisso não. Se você quiser, eu te sugiro dar uma olhada no nosso curso, tem um link aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Mas basicamente é o seguinte, nós temos aqui o eixo preço e o eixo quantidade. Se o preço tiver, aqui vou começar com a curva de oferta, tá? A esse preço, vamos supor aqui que seja 20, tem essa quantidade de gente disposta a vender, ou esse tanto de produto sendo ofertado no mercado. Aí, se o preço tiver aqui metade, 10 por exemplo, já diminui a quantidade de oferta. E a demanda é a mesma coisa. Quando uma coisa está... o preço da maçã subiu para 100, a quantidade demandada vai diminuir. À medida que o preço da maçã vai diminuindo, tem mais gente disposta a comprar maçã. Tá? E o preço de mercado é justamente o equilíbrio entre essas duas curvas. Como eu falei, a gente detalha melhor isso no curso, mas eu acho que dá para você entender isso aqui. Né? E essas curvas podem se deslocar para um lado ou para o outro, dependendo de alguns fatores, tá? Mas também não vou entrar nisso aqui agora. O que importa para a gente é só isso aqui. Eu vou mostrar essa curva aqui na prática usando o livro de oferta. Ontem eu mostrei esse livro da Bitfinex aqui e falei, olha só, tá vendo? Esse aqui é o preço. Esse aqui tem gente disposta a comprar a 2.560, 10.540, 10.330, tá? E aqui tem gente disposta a vender a 10.900 até 10.800 aqui. Eu comentei ontem como que a gente poderia pegar e meio que fazer, colocar a parte de oferta, a parte de ordens de venda aqui, fazer uma invertida assim, dessa forma aqui, ó. Tá, os números aqui ficaram de cabeça para baixo, eu só cortei a imagem e virei, mas é para a gente entender que o preço estaria aqui, tá? 10.560 e aqui tá os preços para cima, tá? Por exemplo, 10.650, 620, tá difícil de eu ler que tá de cabeça para baixo.
Correto? E olha aqui como é que a gente vê a questão das curvas de oferta e demanda. Esses aqui são os ofertantes que estão lá no livro de ofertas, correto? Quanto maior o preço, mais gente, mais volume nós temos de gente disposta a vender. Correto? E quanto menor o preço, mais gente disposta a comprar. Então, se a gente voltar aqui, ó, é aqui, ó, o preço mais alto, a demanda é menor. Preço mais baixo, a demanda é maior. Preço mais alto, mais baixo, a oferta é menor. E preço mais alto, a oferta é maior. E isso está claro aqui, fica claro no livro de ofertas. Conseguiu visualizar? Esse aqui são as pessoas que estão lá ofertando. Estão colocando essa ordem pública lá no livro de ofertas, seja para comprar, seja para vender. Certo? Bom, e o que faz as pessoas? Então aqui, de certa forma, já está meio que explicando, antes de continuar, explicando o que faz os preços se moverem. O que faz os preços se moverem? Vamos supor que o preço aqui do Bitcoin, nesse caso aqui, tava, para você vender o Bitcoin, você ia vender ele a 10.560. Vou voltar para outra aqui para não ficar de cabeça para baixo. Se você quisesse, eu vou falar de comprar também, em vez de falar de vender. Se você quisesse comprar Bitcoin ativamente, tinha gente disposta a te vender a 10.570. Então o que vai fazer o preço se mover? O preço passar de 10.570 para 10.620, ou fazer o preço subir, no caso. Se vier alguém e comprar uma grande quantidade, se alguém comprar, ele vai estar fazendo o quê? Vai estar consumindo essa liquidez que está disponível aqui. No caso, para ele chegar aqui no 10.650, é preciso, aqui ó, o total de 141 bitcoins, ou 135,50. Se alguém vier e comprar ativamente 136 bitcoins, vamos falar assim, nessa exchange aqui, ele vai consumir toda essa liquidez e a próxima pessoa que vier comprar já vai pegar o preço aqui embaixo. É lógico que isso é dinâmico, alguém pode fazer uma grande compra e outras pessoas já colocarem a ordem no livro de oferta, já subindo de novo, preenchendo esse gap que daria. Isso inclusive é uma estratégia utilizada em pessoas, por exemplo, que opera bolsa aqui no Brasil. Se vê uma ordem grande aqui e consome essa liquidez inteira aqui, ó, você vai ter um gap no preço. Você já viu gap no preço? Quando você tem o gráfico e ele pula de uma barrinha para outra, é justamente porque o preço fez esse pulo, porque não teve esses pequenos valores aqui de preço, foi tudo consumido, certo? Bom, então a gente já entendeu o que faz os preços se moverem, na verdade. É isso, é oferta e demanda. Então, se a gente está tendo, aí já no lado ativo, muita gente comprando, consumindo liquidez, o preço vai subir. Se tem muita gente vendendo, o preço vai descer. Oferta e demanda, simples assim, tá? E o que faz as pessoas quererem comprar ou vender? Bom, basicamente não, mas obviamente tem a questão de pura especulação, que eu estou chamando de aposta na variação do preço, que não necessariamente é uma coisa ruim. Então, você vai comprar ouro porque você acha que daqui a um ano o ouro vai estar mais caro e você pode vender esse ouro e valorizar, e ter um retorno. Tá? É isso que eu estou chamando de pura especulação. Mas além disso, de especulação, existem outros motivos para as pessoas comprarem ou venderem alguns ativos. Eu vou dar alguns exemplos práticos aqui. Tá? Alguns exemplos, questões ligadas à economia,
Por exemplo, taxa de juros, inflação. Aqui eu nem estou falando só de criptomoeda, mas de um modo geral. Então, às vezes, quando a taxa de juros está subindo, um ativo pode ficar menos ou mais interessante. Quando a inflação está subindo, por exemplo, agora tem uma tendência da inflação dos Estados Unidos, agora está começando a subir. Agora eu digo, nós estamos em março de 2018, depois daquela crise de 2009, finalmente a gente está começando a ver um processo inflacionário nos Estados Unidos. Significa o dólar perdendo poder de compra. Então isso pode ser motivo para alguém querer comprar outra moeda, o iene, por exemplo, que não sofre tanto com a inflação, e querer, consequentemente, vender dólar. Ficou claro? Outra questão que pode fazer as pessoas quererem comprar é a interação com outros ativos e mercados. Está um pouco ligado com o anterior. Que seria, por exemplo, a pessoa se proteger. Às vezes a pessoa quer se proteger em variação do Bitcoin, ela compra Litecoin. Tenta fazer de uma forma que a gente chama de hedging, né? Se proteger. Apesar de que ultimamente eles têm andado bem juntos, mas quando não está essa volatilidade louca no mercado de criptomoedas como um todo, o Ether, por exemplo, um grande apelo dele no começo era justamente ele servir como um certo hedge para quem só tinha Bitcoin. E aqui pode vir outras interações, assim, eu não vou estressar muito, mas o preço, como que está o preço do ouro pode influenciar nas criptomoedas, o petróleo pode influenciar no dólar e assim sucessivamente, tá? E outra questão que eu não falei aqui também muito, que de certa forma é óbvia, mas o óbvio é sempre preciso ser dito, um motivo para as pessoas quererem comprar ou vender algum ativo é a necessidade delas utilizarem aquele ativo. Então, às vezes, as pessoas compram cobre, uma indústria compra cobre porque ela vai usar na produção, compra minério de ferro porque vai usar. Uma empresa, ela vende dólar porque ela recebeu uma quantidade muito grande em dólar e ela precisa de vender aquele dólar e comprar real. Tá certo? Então é isso. Na aula de hoje nós vimos o que faz os preços se moverem, de um modo geral, a questão de oferta e demanda e liquidez. E também um pouquinho dos motivos das pessoas optarem por comprar e para vender. Assim que eu comecei a gravar, começou um foguetório aqui em volta. Espero que não tenha atrapalhado o vídeo. É do lado de fora de casa. Mas é isso aí. Espero que você tenha gostado mais desse vídeo. Um forte abraço para você. Não deixe de dar seu like, comentar. Comentar também é muito importante para a gente. Você ajuda o canal comentando, a gente fica mais bem ranqueado. Além de nos motivar a gravar outros vídeos. Tá certo? Então é isso aí, um forte abraço para você e até o próximo vídeo.